Temos medo e o ruído delas caminhava para trás e as casas amorteciam-se ao pé dos jardins. Mas é preciso continuar a viver e havia o progresso. Eu tenho aqui, meus senhores, uma revolução. Desejam examinar? Por este lado, se fazem favor. Aí à direita, muito bem. Não é uma boa revolução? Bem, compreende. Claro, é uma belíssima revolução. E é barata? Uma revolução barata? Não, senhores, esta é uma verdadeira revolução. Algumas vidas, alguns sacrifícios, alguns anos, algumas um bocado cara, mas de boa qualidade isso. Começamos esta emissão em direto do Canal Q, dedicada à primeira greve geral em mais de 20 anos, com o excerto de Os Passos em Volta do conto Lugares, Lugares, de Herberto Helder. Ao longo das próximas horas vamos usar a cabeça contra a crise. Debaixo desta alcatifa temos piso autonivelante e acreditamos que a criatividade e a inteligência devem ser postas ao serviço do futuro. E porque não basta descer a avenida e também é preciso subi-la, queremos ouvir as melhores ideias e os protestos mais razoáveis. É a nossa pequena contribuição para a tempestade de ideias que o país precisa de fazer. Os nossos convidados nesta primeira parte vão seguir as indicações do Henrique Pinto Coelho, já daqui a pouco. Temos hoje, com todo o prazer, Pedro Marcos Lopes e José António Pinto Ribeiro. Na próxima meia hora vamos estar à conversa, vamos usar a cabeça contra a crise, mas antes, Pedro, vamos saber como é que correu este dia de greve. Exatamente. Greve não é greve sem a guerra dos números e o Governo falou em 20,1% de adesão. Os sindicatos respondem com 90% de adesão. A habitual diferença abissal entre como números. Como dizias, Pedro, não há greve sem guerra de números. Vamos então, daqui a pouco já vamos passar em revista esses números e essa habitual troca de galhardetes entre governo e sindicatos. Para já, Henrique, qual é o ângulo que nos trazes para esta primeira parte de cabeça contra a crise, como nós chamamos esta emissão em direto, o segundo grande direto do Canal Q? Bom, eu gostaria que com este primeiro painel encontrássemos formas de protesto alternativas à greve e já agora perceber porque é que não houve um protesto hoje em Portugal, ou porque é que não há mais protestos, no modo geral, neste país, tendo em conta a situação grave e o que vem aí em 2011. Quando falas de um protesto, Henrique, falas de uma grande manifestação, uma concentração, ou muitas concentrações, já que não havia transporte, que foi uma das causas alegadas ou invocadas pelos sindicatos para não haver um grande protesto. Porque é que não houve protestos em todos os bairros, em todas as aldeias? Acho que é matéria para reflexão hoje não haver um grande protesto, porque imagino que haja muitas pessoas que tenham coisas a dizer e, no entanto, ficaram em casa e só houve pequenos grupos de ativistas, pelo menos no centro de Lisboa, e as ações dos sindicatos, assim, de grande dimensão na Auto Europa, nas escolas, etc. Vamos então, desde já, ouvir os nossos ilustríssimos convidados. Tivemos hoje, Pedro, uma paralisação ou uma paralisia? Bom, boa noite. A paralisia nós temos lá há muito tempo. Paralisação não me parece. Começando, enfim, por aquilo que foi o vosso primeiro tema em relação ao porque é que não há mais protestos, e por acaso é um bom tema do Henrique, e porque é que as pessoas estão, digamos, se eu prendo bem das tuas palavras, enfim, quase sedadas. Eu não me parece que isso seja verdade. O que há a percepção é que estes tipos de protesto não são genuínos, não são, de facto, dirigidos para uma solução e são apenas protestos avulsos, quer dizer, porque, vejamos, o que está a acontecer com o que acontece normalmente com as greves gerais, a greve geral não é um movimento de trabalhadores. Nunca foi. A greve geral é sobretudo, ou nunca foi, ou não é nos tempos mais recentes, são sobretudo grandes movimentações políticas. Porque uma greve de trabalhadores tem sempre propósitos muito concretos. Por exemplo, a última greve geral que nós tivemos em 1988 tinha um objetivo preciso, era contra o pacote laboral, que foi aprovado nessa altura. E, curiosamente, foi logo a seguir à conquista da maioria absoluta de Cavaco Silva, com mais 50% dos votos. Quando se olha para esta greve geral, vê-se que os propósitos, aliás, isso está no manifesto e na proposta de greve, é coisas extraordinariamente vagas. Contra as privatizações, contra a austeridade, contra as privatizações. Carvalho da Silva diz que serve, acima de tudo, para tirar o sono a uma certa burguesia e mostrar força. Força, mas eu não percebo de quê.
Eu não percebo em que é que se consubstancia essa força, porque o que aqui está em questão também é que há aqui um problema grave que está por trás, que é o problema da expressão das forças de esquerda, ou das forças, enfim, de extrema esquerda, que se manifestaram aqui. Há um déficit de representatividade, há um déficit de capacidade de fazer pressão nos sítios certos, e para este tipo de medidas a Assembleia da República é o sítio certo, e então opta-se pela rua. Mas, como esses partidos não são capazes de fazer essa movimentação na rua, utilizam os sindicatos. E no momento, e já me estou a alargar muito, e no momento em que os sindicatos são absolutamente fundamentais, aliás, os sindicatos são fundamentais numa democracia, para a procura de soluções, os sindicatos, no fundo, fazem-se parte do problema e não da solução. Porque não tentam encontrar plataformas de diálogo dos direitos dos trabalhadores e sim vão atrás de um protesto generalizado com base muito mais político-partidária do que propriamente no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, que estão em causa. Vamos então ouvir a rua. Pedro, já sabemos, estes números são sempre bastante dissonantes. O Governo fala em 20,1%, atenção a este detalhe do 0,1%. Os sindicatos, pelo contrário, respondem com 80%, mais ainda, 90%, aliás, mais ainda do que os 80% da última greve geral, que foi em 1988. Mais de 3 milhões em greve é o número apontado pela CGTP e pela UGT, que inclui trabalhadores da função pública e do setor privado. A greve levou milhares de pessoas à Baixa Lisboeta para gritar palavras de ordem contra a crise. Ao final do dia, um concerto na Praça da Figueira juntou músicos como Jorge Palma, João Gil e José Mário Branco. Esta greve geral é um momento ótimo para as pessoas perceberem o que é que acontece quando cruzamos os braços. Este respeitinho que estão a ter hoje pelos trabalhadores, o discurso oficial, este respeitinho é porque a malta cruzou os braços. Segundo o Governo, um quarto dos funcionários da Administração Pública Central terá aderido à greve, num protesto que, diz o Executivo, ficou aquém das expectativas. O dirigente da FENPROF, Mário Nogueira, faz outras contas. Nós tivemos 3 milhões de trabalhadores envolvidos nesta greve geral. Nós tivemos, enfim, paralisações como nunca se verificaram nos portos portugueses, em que não houve qualquer movimento, na aviação, nos transportes, na educação, na saúde, em empresas públicas, é verdade, e na função pública, mas também em muitas empresas privadas. Nós calculamos cerca de 80% das escolas estivessem de facto encerrado e cerca de 75% das pessoas tivessem aderido a esta greve. Os setores dos transportes, saúde e educação foram os que registaram maior adesão à greve. O dirigente do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, juntou-se ao coro de protestos que se fez ouvir no Rossio e apelou à necessidade de uma greve criativa. E acho que é assim que se faz uma boa greve. Ou seja, uma greve que não é um feriado, que não é um luto, que é uma participação política ativa, vibrante, convidativa e que traz as pessoas que querem dizer a sua voz. Estão a vender castanhas contra a crise? Contra a crise, pois, a gente tem que vender mesmo, senão também não se come. Como é que tem sido o negócio hoje? É assim, eu cheguei há pouco tempo, tem sido mais ou menos normal. Ora lá vem um comprar, vem outro daqui a bocado. Já solidária com as razões deste protesto, desta greve geral? Sim. Qual é o seu protesto em particular? É assim, é o aumento de custo de vida que está, pronto, é assim. Eu já não penso mais em mim, mas pelo menos nos meus filhos e nos meus netos. Se nós também temos que pagar as 80 prostitutas de luxo que vieram para a noite da Nato, se o Cavaco Silva vai comentar isso em privado ou em público, se ele comenta as 80 prostitutas que vieram para a noite da Nato. Qual é a sua ideia para combater a crise? Para combater a crise é emprego justo e futuro para os nossos filhos, porque os filhos deles não são melhores que os nossos. Porque acho que já chega de pedir a nós, povo, contribuintes, para apertarmos o cinto quando há uma gestão pública tão escandalosa. É sobretudo contra isso, contra o Estado, em que o Estado nos governa. Tem alguma ideia para combater a crise? Sobretudo uma melhor e mais justa gestão pública. Acho que começa por aí a gestão danosa e escandalosa que se faz do país. Acho que se o Estado gerir melhor, todos nós vamos gerir melhor, com certeza.